Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Senhoras e senhores, a Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete realiza essa audiência pública em atendimento ao requerimento 101/2006, de autoria dos vereadores Fernando Bandeira e Gildo Dutra, que objetiva discutir com a sociedade a prestação de serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos neste município e de Conselheiro Lafaiete. Passaremos agora a palavra ao nosso vereador proponente, Fernando Bandeira, que também vai nos auxiliar aqui como secretário nessa audiência pública. Ao Fernando Bandeira, nossos cumprimentos, boa noite, passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Gildo. Boa noite. Compondo a mesa coordenadora dos trabalhos, contamos com as seguintes presenças: vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro, presidente da Câmara Municipal, nosso excelentíssimo vereador Gildo Dutra, presidente desta audiência e autor do requerimento, eu, vereador Fernando Bandeira. Compondo a mesa dos trabalhos, contamos com as seguintes presenças: senhor Luiz Carlos Cerqueira, secretário municipal de planejamento; senhor Douglas de Souza Antônio, gerente operacional dos Correios de Conselheiro Lafaiete; senhor José Sérgio Tassiano, coordenador de atividades externas dos Correios. Registramos também a presença do nosso nobre vereador José Boaventura Celestino. Muito obrigado pela presença, vereador. Registramos e agradecemos as seguintes presenças e correspondências. Conselheiro Lafaiete, 5 de julho de 2016. Senhor presidente, venho por meio deste justificar minha ausência na audiência pública que se realizará hoje, 6 de julho, devido a compromissos assumidos anteriormente. Respeitosamente, vereador Antônio Severino de Rezende Lobo. Ao vereador Gildo Dutra e Fernando Bandeira, justificativa. Prezados, venho por meio deste justificar a minha ausência na audiência pública sobre prestação de serviços do Correio, dia 6/7/2016, às 18 horas, por situações alheias à minha vontade. Atenciosamente, vereador Sandro José dos Santos. Excelentíssimo. Impossibilitado de comparecer por motivos de saúde, venho, através deste, justificar a minha ausência à audiência pública sobre a prestação de serviço dos Correios e desejar votos de sucesso aos trabalhos e assuntos a serem discutidos durante a realização da mesma. Na oportunidade, gostaria de parabenizar os proponentes desta audiência, vereadores Gildo Dutra Pinto e Washington Fernando Bandeira, por abordarem um assunto tão importante e necessário para a nossa cidade. Manifesto meus sinceros votos de sucesso. Vereador José Ricardo Sírio. Registramos também a presença do senhor Wagner Valentino da Silva, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, da senhora Zilda Helena dos Santos Vieira. Também gostaria de constar aqui com a presença do vereador Pedro Américo. Muito obrigado, vereador. Boa noite. Informamos que essa audiência será gravada e que a cópia da gravação estará à disposição de todos, mediante requerimento. Informamos também que será lavrada a ata com resumo dos trabalhos. Informamos ainda que os servidores desta casa já estão recebendo as inscrições para quem desejar participar dos debates e que as inscrições terminam em 30 minutos após o início da nossa audiência. Às 7 da noite. 7 da noite. Às 19 horas.
Para o melhor andamento dos trabalhos, esta audiência adotará a seguinte dinâmica. Em conformidade com o disposto na Resolução número 003, de 22 de junho de 2009, que dispõe sobre as normas gerais para a realização de audiências públicas na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Os membros da mesa terão o prazo de 10 minutos para as suas considerações. Logo após, passaremos a palavra para a manifestação dos inscritos, que terão o prazo máximo de 3 minutos, e posteriormente passaremos a palavra aos vereadores e a palavra ao presidente desta audiência. Agradeço ao vereador Fernando Bandeira, primeiro por assinarmos juntos esse pedido de audiência que ora acontece. Agradeço a presença dos nobres vereadores Pedro Américo e pastor Boaventura, assim como agradeço também a presença dos senhores Luiz Carlos Siqueira, secretário municipal de planejamento, muito obrigado pela presença, senhor Douglas de Souza Antônio, gerente operacional dos Correios de Conselheiro Lafaiete, e o senhor José Sérgio Tassiano, coordenador de atividades externas dos Correios, e a presença de todos os senhores que se encontram aqui na nossa Casa Legislativa. Essa audiência teria acontecido no ano de 2014, depois teria acontecido em 2015, e numa conversa que nós tivemos muito próxima com os nossos colegas vereadores, entendeu-se que houve uma melhora na prestação do serviço naquele período, então entendemos que talvez não haveria a necessidade da audiência pública. Porém, a partir daí, nós tivemos um aumento de reclamações com relação à prestação de serviço dos Correios. Por esse motivo, é que nós estamos hoje com essa audiência pública, e a gente espera que, a partir do que nós ouvirmos aqui hoje, e principalmente dos representantes dos Correios que se fazem presentes, a gente possa achar uma solução para essa demanda tão grande, né, em Conselheiro Lafaiete, e conhecer também um pouco mais com relação ao trabalho dos Correios, para ver como que a gente pode avançar. De certo é que as reclamações são recorrentes, Antes de vir para cá, nós tivemos, encontrando com várias pessoas, e por incrível que pareça, todas no mesmo sentido de que a prestação dos Correios deixa a desejar. Então, hoje a gente vai ouvir para a gente ver qual o caminho que a gente pode seguir. Passarei a palavra e quero cumprimentar o nobre presidente da casa, o doutor Pedro Loureiro, que sempre auxilia aqui todos os vereadores nos acontecimentos da Casa Legislativa e que tem realizado um trabalho brilhante junto à representatividade dessa casa, como presidente da casa, nos orientando e nos ajudando a seguir os caminhos, tanto nas audiências públicas como também nas nossas reuniões. Passo então a palavra ao nobre presidente da casa e agradeço pela presença de Vossa Excelência aqui, nosso presidente, doutor Pedro Loureiro. Depois eu passo para ele. Boa noite a todos. É um prazer. Primeiro, gostaria de parabenizar o vereador Gildo Dutra, justamente como o vereador Fernando Bandeira, pela proposição deste requerimento, né, com o objetivo de buscar à sociedade, né, alguns esclarecimentos com relação à prestação de serviço do Correio em nossa cidade. E é muito importante esse momento, né, porque realmente estão chegando algumas reclamações, às vezes diversas delas, né, e para a gente conseguir aqui buscar alguma solução. Agradeço também as palavras do vereador Gildo Dutra com relação à nossa conduta aqui, porque realmente é o nosso dever mostrar para a população o grande trabalho que essa Câmara Municipal tem feito através da legislação e da fiscalização, que são suas obrigações primordiais, junto à nossa cidade. Porque é através da Câmara que é a voz do povo,
que nós conseguimos buscar as melhores soluções para o Conselho Lafayette. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Passo agora a palavra ao proponente, o nosso vereador Fernando Bandeira, para que possa, então, agora sim, entrarmos exatamente, né, no propósito dessa audiência pública. Com a palavra, o vereador Fernando Bandeira. Obrigado, novo vereador Gildo Dutra. Novamente, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que nós possamos fazer uma audiência produtiva, né, para estar levando a informação adequada a cada cidadão lafaetense. Como diz o nosso vereador, presidente da audiência, vereador Gildo Dutra, estava conversando com o Douglas, mais o Sérgio, ali dentro, Gildo, e por incrível que pareça, nós estávamos juntos no dia que as pessoas nos abordou, a gente estava perto daquela farmácia aqui na frente, aqui na avenida, e todo mundo questionando, né, Gildo? Minha conta chegou atrasada, quem vai pagar os juros, né? E por coincidência nós estávamos juntos, por isso nós marcamos a audiência e assinamos junto o requerimento, para que nós possamos, né, estar questionando, né, o senhor Douglas, o senhor Sérgio, que eles possam estar nos colocando o porquê desse problema que está acontecendo, porque o povo reclama mesmo, né? E é o direito, né? Se tiver acontecendo algo de errado, tem que reclamar mesmo. E o nosso papel, como o vereador disse, é fiscalizar, né, e legislar. E eu estou até aqui com o Sérgio e Douglas. Eu recebi aqui do senhor Galdino, nosso presidente do bairro do Morro da Mina. Quero aqui parabenizar pelo brilhante trabalho que você faz perante a associação, tá, senhor Galdino? Fica aqui o meu respeito e consideração. Foi convidado para audiência pública, que seria no dia 20 de junho, que daria numa segunda-feira, e ele recebeu o convite dia 23. Igual ele falou, Fernando, eu não participei da audiência porque no dia que chegou lá, dia 23, já tinha passado a audiência, que foi no dia 20. A gente sabe que, né, hoje a cidade cresceu muito, né, a mesma Lafayette de 5 anos atrás, mas o que a gente tem questionado aos Correios, eu até estive andando por alguns bairros, questionando algumas pessoas, sobre Fernando, tem vezes que chega atrasado, tem vezes que não chega, as correspondências, então sempre estão tendo algum tipo de insatisfação. Aí a gente fica o nosso questionamento, o porquê, se é número de funcionários que diminuiu, ou, volta a falar, o próprio município, né, vereador, cresceu e talvez a demanda não está no alcance dos funcionários, porque Lafayette é grande e tem que andar muito. Eu encontro com muitos carteiros aí na rua e eu fico até com dó deles, que os bichinhos andam, mas andam mesmo, né? Come canela, como diz o outro. Então, esse é o nosso questionamento, né, vereador Gildo? Para que a gente possa levar resposta para cada cidadão, quando nos abordar na rua, falar se teve audiência, o que resolveu. Então, fica aqui o nosso questionamento. Ao longo da audiência, né, a gente pode entrar novamente questionando, né, vereador? Mas, de momento, é isso. Né, o nosso questionamento é que a gente possa fazer uma audiência produtiva, com bastante informação, embasamento, para que a gente possa dar uma resposta positiva para o povo de Conselheiro Lafayette. Agradeço ao vereador Fernando Bandeira, cumprimento o vereador Tarciano Franco, também agora se faz presente conosco aqui na nossa audiência, e passo a palavra ao vereador Pedro Loureiro, que também fará aí os seus questionamentos com relação à prestação de serviço dos Correios. Primeiramente, realmente essas reclamações têm chegado ao nosso gabinete, né? E tem um fato que é interessante registrar, porque realmente tem algumas contas que chegam atrasadas, mas tem outras de algumas empresas que vai vencer, parece que eles fazem a postagem no final do mês, então sempre chega com uma certa antecedência de 10 dias. Algumas outras contas chegam praticamente no dia, né? Então, gostaria que, se fosse possível, registrar esse caso,
que aí é uma sugestão. Essas empresas que, vamos supor, uma empresa de plano de saúde, que às vezes tem muitos, hoje não, com a crise diminuiu muito, né, mas que tem muitos carnês. Então, talvez, conversar com as empresas, uma empresa da Copasa, da Telemig, etc., hoje é CEMIG, Telemar, Oi, etc., né, aí para que elas variam essas datas de postagem, porque hoje a gente sabe que o próprio cidadão procura a data melhor para o seu pagamento. Então, tem essa flexibilidade que as empresas dão. Então, é uma sugestão. Outra que eu gostaria de já deixar registrada aqui, vereador Gildo, vereador Fernando, é que esta casa está trabalhando com relação ao CEP. Nós temos feito um projeto aí, está há alguns anos já na casa, o pastor Boaventura tem conhecimento, né, pastor? O Pedrinho também, vereador, e a gente observa, eu não sei, eu pedi para entrar em contato agora com o nosso diretor aqui, para saber a previsão de quando ficará pronto este projeto, para que possa resolver essa situação. Porque hoje a gente sabe, até recursos para o município de Conselheiro Lafaiete, às vezes não vem em virtude da falta de CEP, porque eles consideram, em Brasília, a nossa cidade pequena, porque tem um número só de CEP. Se tivesse diversos números de CEP, não, que a cidade é grande. Cidade pequenininha, gente, tem um CEP só, e hoje não é verdade. Lafaiete hoje é uma cidade bem grande, né? E a gente observa que, nesse caso, realmente está fazendo falta. Eu vou pedir aos nossos funcionários da Câmara para que tente, dentro das nossas possibilidades, agilizar o mais rápido possível esse projeto. Outra dúvida também que eu tenho, que chegou ao meu conhecimento, salvo engano, hoje o Correio tem 120 mil funcionários, ou o fundo do Correio tem 120 mil funcionários, em torno disso, mais ou menos. E tem amigos meus que hoje estão pagando a quantia de R$ 700 por mês, devido ao problema da roubalheira que o país hoje tem enfrentado. E o fundo dos Correios foi um fundo também atingido. Então, tem pessoas pagando R$ 700, tiver que tirar, às vezes, o filho até da faculdade, como outros fundos também, chegou ao meu conhecimento, esse do Correio, as pessoas vão ter que pagar até 2018 essa quantia. A da Caixa Econômica Federal, só saindo um pouquinho, vão ter que pagar até 2030. Eu acompanhei agora, recente, o fundo da Petrobras, por incrível que pareça, vão ter que pagar até 2035 o ressarcimento disso também. Então, os funcionários, infelizmente, estão sendo penalizados aí com coisa que eles não fizeram através de algum administrador que lá entrou e usou o fundo desses trabalhadores, que até então a empresa Correio foi uma empresa exemplar e que todos admiravam. Uma das grandes empresas, como a Petrobras também no Brasil, a gente sabe que está sofrendo isso. Com relação o Fernando colocou muito, que a cidade cresceu, então não sei se o número de funcionários estão corretos. Eu sofro muito com o Correio, porque eu moro no final de uma rua. Então, quando eles vão entregar a correspondência lá, às vezes não tem gente em casa, porque é o último local que vai, no Morro da Mina ali, na Duque de Caxias, lá para baixo. E a gente observa isso, então, mas a gente tem que realmente antecipar. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a um computador, a coisa que pode antecipar a sua conta. Esse é o grande problema, que a grande maioria da população ainda não está dentro bem relacionado com a informática, e acaba sendo prejudicado, igual o Fernando falou, com relação a juros e essas situações. Outra coisa também, bem lembrado, o volume de correspondência dessa casa, às vezes, quando a gente imprime, né,
a gente tem que comunicar, é muito grande. E nós fizemos um levantamento, infelizmente, na última audiência pública, né, algumas pessoas deixaram de vir por falta da correspondência não ter chegado em tempo hábil. Então, é uma preocupação, inclusive, às vezes, eu gostaria de saber também qual que é o procedimento do correio que é mais ágil. Se é o SEDEX, por que nós não temos SEDEX 10 aqui em Conselheiro Lafayette, né? Essa situação assim, qual outro procedimento que o correio tem, né? Que seja realmente o mais viável. Eu mesmo tenho até caixa de correio lá caixa postal, né? Quase ninguém mais usa, né? Mas eu tenho uma ainda no correio lá. Então a gente vê que o correio realmente é uma instituição muito importante para a nossa cidade e para toda a população lafaientense, desde que faça o serviço dentro das normas que a população deseja. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Loureiro. Antes de passar a palavra ao Luiz Carlos de Cerqueira, a gente gostaria de comunicar a todos que nos acompanham, os presentes também, que nós teríamos aqui a presença do Ministério Público, né, o representante do Ministério Público, mas nos ligou há pouco, dizendo aí da impossibilidade de participar da nossa audiência pública, e nós enviaremos, claro, tudo que nós estamos discutindo aqui, para que eles também possam ter maior conhecimento. Apenas justificando a ausência do Ministério Público, motivo de força maior, não pôde comparecer na nossa audiência. Passo a palavra ao secretário municipal de Planejamento, Luiz Carlos, fique à vontade, seja bem-vindo a essa casa mais uma vez. Muito obrigado. Presidente da Casa, vereador Pedro Loureiro, presidente dessa sessão, vereador Gildo Dutra, nosso amigo Fernando Bandeira, senhores vereadores, servidores da casa, ao público presente, aos colegas da mesa. Mais uma vez é um prazer retornar a essa casa legislativa e estamos aqui para os eventuais questionamentos que nos couberem, respondê-los com o maior prazer e com a maior transparência, caso sejamos assim exigidos. Obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos a presença do senhor. Vou fazer agora as minhas colocações, direcionadas, então, aos representantes dos Correios. Nós estamos com situações que já foram discutidas amplamente nessa casa, mediante aí as reclamações que chegaram. Há um pensamento com relação ao CEP, e aí o pastor Boaventura, ao longo desses anos que a gente tem convivido junto aqui, é o grande lutador nesse sentido, juntamente com os demais vereadores. Houve uma reclamação há tempos atrás e nós tivemos uma melhora, e acredito que a melhora se deu por contratação. Me parece que o Correio tinha 12 contratados, e isso melhorou consideravelmente a prestação de serviço. Mas me parece que agora não conta mais com esses contratados. Dos 12, depois, se eu estiver enganado, ou se a informação chegou até a gente aqui, se eu estiver enganado, o senhor, por favor, nos corrija. Hoje nós temos só 2. Isso, então, significa que 10 daqueles que ajudavam, né, os carteiros, os que prestavam serviço aos Correios, eles deixaram de fazer essa ajuda. Os carteiros hoje em Lafayette, segundo informações, não sei se é verdade, mas a gente gostaria de comprovar isso, não só atendem Lafayette, mas acaba atendendo outras cidades, e isso penaliza ainda mais a cidade de Conselheiro Lafayette e penaliza também aqueles que trabalham, né, como carteiros, ou aqueles que trabalham justamente nessa área para fazer chegar, né, às pessoas as correspondências. Pergunto se o Correio tem a informação de quem paga a conta no final. Se o Correio já tem esse pensamento, porque não sei se já tem algumas ações, mas é bem provável que já tenha alguma coisa em andamento. Pena que a gente não pôde contar com o Ministério Público hoje por causa, né, desse imprevisto que aconteceu, para não estarem conosco, mas o próprio Ministério Público, se já teve algum acionamento aos Correios com relação a essa prestação de serviços à população de Conselheiro Lafayette. Por enquanto,
são os questionamentos que a gente tem para os Correios. Dentro do caminhar da audiência, nós faremos outros questionamentos. Passo a palavra, então, ao gerente operacional dos Correios de Conselheiro Lafaiete, e agradeço imensamente pela presença, senhor Douglas de Souza Antônio. Pode não, pessoal. Isso. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vamos tentar aqui... Ficou melhor? Mais próximo. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Nós vamos aqui tentar, na medida do possível, responder a todos os questionamentos dentro daquilo que mais pertinho. Melhorou? Desculpe, gente, é falta do hábito, realmente. Mas dentro daquilo que a gente está no nosso âmbito para poder responder, a gente tem uma assessoria de comunicação na empresa em Belo Horizonte para poder estar atendendo a maioria das demandas aqui, porque muitas das demandas que estão passando aqui, por exemplo, os fundos de pensão, a gente não está autorizado e nem tem todas as informações possíveis a poder estar passando para vocês. Dimensionamento de recursos da empresa, com relação ao efetivo. A gente também não tem autorização, nós também somos subordinados, a estar se tornando público, pelo menos nem eu, nem o Sérgio Tassiano, a gente tem autorização para estar falando sobre isso, porque a empresa entende que é uma questão interna da empresa. Agora, o número dos contratados, eu posso falar para você que não eram 12. Tá? Isso eu posso falar para o senhor que não eram 12, a informação chegou distorcida um pouco. Os carteiros hoje, sim, atendem outras cidades, mas não são todos os dias. Tem algumas cidades que a gente atende uma vez por semana, mas entendo também que eu não posso me estender muito nesse assunto, é um outro algo interno. Então, assim, a gente fica também de pés e mãos atadas em algumas questões. Peço, por favor, me entenderem. Com relação ao SEDEX, por que aqui não tem o SEDEX 10? Em Lafaiete não tem o SEDEX 10, mas possui o SEDEX 12, devido ao porte de cada cidade, que é determinado se vai ter ou não o SEDEX 10 para aquela localidade. Hoje a gente tem o SEDEX 10 abrangendo os grandes capitais e as cidades polo. Por exemplo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, são cidades, se não me engano, de 300 mil habitantes para cima. Então, acima de 100 mil habitantes, SEDEX 12, é onde a gente faz a distribuição até às 12 horas do dia. O SEDEX 10 tem todo um aparato, toda uma logística em prol do SEDEX 10. Então, só vai até conexão aérea, para vocês terem uma ideia. Então, somente cidade com porte maior um pouco de que Lafaiete. Contas. Você disse aqui, algumas contas, CEMIG, Copasa. Hoje, 90% dessas contas não é mais os Correios que fazem a distribuição. A própria CEMIG e a própria Copasa já tem os leituristas que já imprimem a conta e já deixam no determinado endereço. Cartas, esta sim é a nossa preocupação. Para isso, a gente dispõe para os usuários o serviço da ouvidoria da empresa. Porque o que acontece muito? Às vezes a gente recebe um ofício de um jornal. A localidade do bairro São João não recebe cartas. Fica muito vago. Qual localidade? Qual rua? Qual endereço? Como que eu vou atuar em cima? Lógico que isso pode ser outras questões, que, conforme eu disse no início, a gente às vezes nem está autorizado a falar aqui para vocês. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa ter um direcionamento de qual rua não está tendo a distribuição. É lá no Morro da Mina, mas qual rua do Morro da Mina? Por isso que a empresa presta para
seria o 0800, né, a ouvidoria, que é 0800 725 0100 ou 0800 725 7282. E o site dos Correios, que é o www.correios.com.br. A partir dessas reclamações formais, a gente tem como ter uma atuação mais incisiva sobre essa ou aquela localidade, essa ou aquela rua que não está tendo distribuição. O CEP. Esse é o calcanhar de Aquiles hoje da nossa empresa, da nossa cidade, propriamente dito. Por quê? A logística do Correio hoje está toda baseada no CEP. Desde a entrega matutina, que favoreceria muito a entrega dos nossos colaboradores, até o correto endereçamento de uma correspondência ou de um SEDEX. O CEP hoje é imprescindível para o encaminhamento das correspondências. E já temos 2 meses, nós deixamos o projeto, que até então era a Câmara que estava fazendo, nós adiantamos o serviço para a Câmara, deixamos o projeto pronto, entregamos aqui para aprovação. E já vai para 60 dias, esse projeto não retornou para a gente. E não é por falta de tentativa de vir aqui, não. A gente direto está batendo aqui na casa, solicitando o projeto para encaminharmos para Brasília. Então, hoje, em média, cada carteiro, isso eu disse na última audiência, que foi em 2015, cada carteiro a gente ganha, em média, 45 minutos por carteiro, se eu já tivesse o CEP em Lafayette. Sem contar na questão saúde, porque entregar com o sol de 10, 11 horas da manhã, eu falo de experiência própria, pois já fui carteiro, estou hoje na gestão, mas já atuei como carteiro por 6 anos. Você fazer uma distribuição de correspondência com sol de 11, 11 e meia, é uma coisa. Você fazer distribuição de correspondência com sol de 13, 14 horas, é outra completamente diferente. Só quem sente ali na pele e que tem a canela suada, como diz o nobre vereador Fernando, é que sabe como que isso iria adiantar para a gente. E hoje essa entrega está atrelada a essa melhoria, que para nós seria um ganho enorme. O que eu já trabalhei em outras cidades, já fui gestor em outras cidades nos Correios, que tem CEP. Para você ter uma ideia, não sei se eu vou falar aqui, se vocês têm o conhecimento hoje, a nossa carga chega de forma bruta, toda misturada. Nas localidades que já tem CEP, por rua, a carga já chega separada por logradouro. Só aí a gente já tem um ganho enorme. Então, assim, lógico que tem algumas questões, repito, estou sendo repetitivo nisso, porque às vezes podem surgir outros questionamentos, eu não vou poder responder. Tem outras questões, que questões internas, nós não estamos autorizados a falar. Mas esta questão em si, do CEP, nos adiantaria e muito. Eu gostei, vou passar a palavra a Vossa Excelência, eu gostei muito da fala do senhor, Douglas, porque o senhor coloca exatamente as dificuldades que o senhor tem, né, junto aos Correios, a hierarquia, entre aspas, né, que precisa ser seguida, e a gente entende isso, e coloca também um posicionamento com relação ao que veio para essa casa, e eu confesso a Vossa Excelência, tanto eu quanto o Fernando Bandeira estamos sendo surpreendidos nessa situação, porque nós estamos ávidos de ter solução para o problema. Mas eu vou passar a palavra ao presidente dessa casa, até mesmo para que a gente tenha, né, informação em que pé que está e se o presidente tem essa informação. Devido nós marcarmos audiência pública, né, eu resolvi me inteirar assim, como estava com relação a esse projeto. É um projeto de lei complementar, cabe realmente à Prefeitura fazê-lo, nós estamos cooperando com a Prefeitura, porque já tem um passado nesta casa que estava já fazendo esse serviço. Aí veio o Correio agora, encaminhou realmente para nós aqui, mas o que está havendo? Uma discrepância entre alguns bairros, como a divisão dos bairros, com relação às leis que nós temos aqui. E nós temos apenas um funcionário hoje, que é o diretor da casa, que está fazendo esse trabalho aqui. Eu vou ver se tem como a gente colocar também algum outro funcionário, né? Porque até então não sabia dessa data de 60 dias, eu já sei que tem alguns anos, o pessoal falando que é um serviço
às vezes, muito de responsabilidade, né? Porque esse aqui vai ficar para as próximas gerações. Então, realmente, se sair um erro ou erros, né, nessas ruas, nesses números, é bem complicado. Mas está bem adiantado. Eu até pedi para passar o WhatsApp ali para o nosso diretor, né, a nossa meia cerimônia passou com muita presteza, e ele respondeu que talvez vai terminar em outubro agora, porque ele tem diversas outras funções a serem feitas. E aí, eu acredito também, o prefeito Concerqueiro, o doutor Ivar também, eu acredito que não vai ser o corpo para a gente fazer o projeto da lei complementar, quando já tiver tudo pronto no menor tempo possível. Vindo para essa casa, todos os vereadores estão comprometidos, né, com essa feitura dos CEPs da cidade, entendeu? É uma preocupação antiga do pastor, o Pedrinho aí também já mais coisa, já tem lutando muito, mas é isso, devido a essas discrepâncias hoje, que eu fui informado aqui, a fim de que as discrepâncias com a legislação existente, que são muitas leis, e a realidade hoje estabelecida, ok? Só para explicar a todos. Eu agradeço, presidente dessa casa, pela informação. A gente sabe que é complexo, muitos anos, desde 2014, princípio de 2014, nós estamos nessa discussão com os Correios. Não sei se cheguei a conversar com os senhores nos Correios, né, mas acho que nós fizemos contato várias vezes no Correio, ou até mesmo de alguém que estava ligado a isso, trabalhando com isso. Vocês levaram um tempo, eu gostaria até de saber qual o tempo que vocês levaram para esse trabalho dentro desse projeto que foi enviado para cá. Até para me passar a palavra, eu gostaria de voltar ao Douglas, se ele pode me responder, qual o tempo que vocês levaram para concluir, né, esse projeto? É só apertar o... Olha, nós começamos a trabalhar incisivamente no CEP por volta de outubro do ano passado. E finalizamos, antes de mandar aqui para cá, para casa, né? Peço permissão para falar dessa forma que claro, vocês perfeitamente. para mandar aqui para casa, nós mandamos para Brasília para aprovação. Teve um técnico nosso de Juiz de Fora trabalhando diretamente com isso. E fevereiro, março já estava pronto para mandar para cá, se não me engano. Então, assim, muitas das divergências que tem do nosso projeto com o projeto aqui da Câmara, desculpa a franqueza, são detalhes pequenos, tipo, uma rua é considerada do bairro tal, no nosso projeto está bairro X. No projeto da Câmara, bairro Y, sendo um bairro do ladinho do outro. Então, assim, isso para o CEP não faz diferença alguma, porque cada rua seria cadastrada com determinado código. Então, indiferente do bairro, da rua, o CEP é a identidade daquela rua. Então, não faria diferença. Eu entendi o que o senhor falou. Levou, então, mais ou menos 7 a 8 meses, né, para concluir o projeto. Foi enviado para casa, a casa já estava trabalhando com o projeto, que a gente já sabia que a casa estava trabalhando com o projeto, mas não sabíamos do projeto do Correio aqui. Isso eu confesso que não sabia, eu acho que Fernando Bandeira também não. O próprio presidente está confessando aqui agora também que não sabia que esse projeto estava do Correio. Nós sabíamos do nosso projeto que está tramitando, até em comum acordo com o próprio município, da preocupação, mas não sabíamos que o Correio tinha enviado para cá um projeto técnico, bem trabalhado, né, de multimãos, seja daqui ou de Brasília, ou das pessoas que vocês têm lá, né, experientes. Nós, realmente, essa informação a gente não tinha. Mas já sabendo que existe são poucas divergências entre o projeto da casa e o projeto dos Correios, eu acho que a gente, com certeza, vai avançar. Acredito que com certeza vamos avançar, mesmo porque agora nós vamos acompanhar de perto, porque não sabíamos desse projeto. Vou passar a palavra
ao senhor José Sérgio Tassiano, que é o coordenador de atividades externas dos Correios. Agradecer ao senhor pela presença aqui, seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite, passo a palavra ao senhor. Boa noite. Eu agradeço, tá, o convite dos 9 vereadores, tá? E o que o Douglas, o representante do Correios aqui em Conselheiro Lafayette, foi bem esclarecedor, foi bem, tá, a palavra, gostei muito da posição dele, que realmente algumas coisas não podemos, tá? São normas da empresa, tá? Nem tudo nós podemos crescer. Nós temos um canal de comunicação na empresa, tá? Que é a assessoria de comunicação. Questões de reclamação, nós temos o Fale Conosco, tá? Que cada cliente pode expor o tipo de irregularidade que ocorre com a sua correspondência, para que o próprio gestor dos Correios aqui, mediante essa reclamação, ele possa tomar alguma posição, tá, para melhorar a entrega, tá? Referente ter a crescimento da cidade, realmente o Conselheiro Lafayette cresce bastante, né? Temos vários bairros que não tem um atendimento, né? Mas não tem atendimento, não é porque nós não queremos. Existe uma norma, existe uma portaria que tem que ser seguida. Inclusive, se vocês peço permissão ao senhor para que eu possa ler essa portaria aqui. Ok? Ela chama a portaria do Ministério das Comunicações 6206. Tá? No capítulo 3 do artigo 8, diz o seguinte: a ECT deverá realizar a entrega externa em domicílio, sempre que atendida às seguintes condições. Inciso 1. Houver a indicação correta do endereço de entrega do objeto postal, com o correspondente código de endereçamento postal, CEP. O CEP já entra aqui, né? Além do CEP, o endereço tem que estar completo, tem que ter rua e número, né? Senão o carteiro não consegue. Segundo, possuir o distrito 500 ou mais habitantes, conforme o censo de Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso não entra muito dentro do bairros, fala distrito, tá? Então, essa parte pode pular. O inciso 3. As vias e os logradouros. O que essas vias, o que tem que ter, é previsto o Correio cobrar para que a distribuição. Ofereçam condições de acesso e de segurança ao empregado postal. O que é isso? A integridade física do carteiro tem que ser preservada. Às vezes tem ruas que não tem nem condição do motoqueiro passar, devido à infraestrutura. Tem ruas que tem cachorros soltos, tá? Que impede que o carteiro passe, tá? Que o ataque. Aí é uma baixa. Disponha de placas indicativas de nomes instalados pelo órgão municipal ou distrital responsável. Todas as ruas, em todas as extremidades, tem que ter a placa identificativa, rua fulano de tal, no começo e fim. Tá? Os imóveis apresentem numeração de forma ordenada, individualizada e única, ou seja, em ordem crescente, de um lado par e do outro lado ímpar. Às vezes tem ruas que pegar os números, jogar para cima e caiu. Vamos cair esse seu. E dispõe de caixa receptora de correspondência, localizada na entrada, ou haja a presença de alguns responsáveis pelo recebimento do endereço de entrega. Também é de suma importância a caixa de correios, tá? Próximo ao logradouro. Facilita mais, agiliza mais o serviço do carteiro. Mantém a integridade, porque se ele está dentro da casa, pode ter cachorro solto, pode avançar, pode morder. Tá? Atendeu isso é o suficiente? Não. Esse é o básico. Tem que ter esse levantamento, tem que estar enquadrado nessas portarias. Além disso, estando esses bairros dentro dessas portarias,
existe um sistema que chama sistema de distritamento. É um levantamento de correspondência que faz anualmente, ou quando o gestor da unidade achar necessário que faça. Que a única forma de ganhar recurso é através desse sistema. É ele que vai dizer, você precisa de X funcionário. Ou dizer, você não precisa de funcionário nenhum, o que você tem é o suficiente para entregar. Tá? Ah, ok, apareceu lá, preciso de X funcionário, tá bom? Não. Nós dependemos do concurso público. Se não tiver concurso público, não adianta. Está lá, o Douglas vai ter o seu argumento, eu preciso de tantos funcionários para que eu faça a minha distribuição. Mas para isso eu tenho que ter o concurso público. E o concurso público, no momento, eu não tenho resposta para vocês, não. Okay. Mas eu queria expor dentro da palavra do Douglas, dessa questionamento dos senhores, era isso, porque a maioria, o Douglas já passou, eu explico para vocês. Eu vou passar a palavra agora ao público presente, os inscritos, e em seguida eu passo aos vereadores, mas eu vou pedir licença ao vereador Fernando Bandeira, presidente, para me fazer um questionamento ao senhor José Sérgio, né? Sim. Se todas essas dificuldades que o senhor acaba de alencar, se essas dificuldades foram passadas para o município ou o senhor está trazendo elas agora para a gente na audiência pública? Se os Correios teve esse cuidado de comunicar, né, ao município as dificuldades com relação à colocação embora o município deveria fazer, mas se foi feito um estreitamento para que isso facilitasse o serviço dos Correios, para evitar o prejuízo, né, para os que dependem da prestação de serviço dos Correios. Bom, acho que eu não posso falar pelo Douglas, né, que ele é o gestor aqui, você teria melhor para responder seria o Douglas, tá? Que eu não tenho esse conhecimento. Posso? Tá? Fica à vontade. Bom, todas as demandas nesse sentido, que são passadas para a gente aqui, gestor local, nem sempre eu posso estar passando ofícios, emitindo memorandos para os órgãos públicos. Essas demandas são passadas para a assessoria de comunicação da empresa ou o nosso gestor imediato em Juiz de Fora. Né? E todas as demandas a gente solicita para que deixe a nossa cidade informada, através da prefeitura ou da Câmara. Tá ok? Mas, assim, de nossa parte aqui, o que chega, a gente tem que retransmitir para o órgão hierárquico superior. Passaremos, então, eu agradeço a resposta do senhor, vou chamar agora o público presente. O vereador Fernando Bandeira tem alguma colocação para ser feita com relação ao que foi dito aqui, para que a gente possa avançar? Vou perguntar para o Douglas, a respeito das correspondências, você falou das contas de água e luz, hoje são as próprias empresas que estão... Eu sou testemunha porque eu já estava em casa e recebi essas correspondências. Quando se fala em termo, vou falar aqui o que está chegando, que chegou até para mim atrasado, a conta da Oi. Você sabe me informar, porque muitas das vezes, vereador Gildo, a gente, não estou defendendo o Correio, não, porque a gente tem, dá ao César o que é de César, né? Se estiver errado, a gente tem que, como puxar a orelha. Mas o meu questionamento é o seguinte, essas empresas, igual a Oi, elas passam essas contas com um prazo também antecipado, porque vamos supor, uma conta vai vencer dia 10 de julho. Se ela chegar lá com a conta para distribuir para os Correios dia 9, coitado dos carteiros, só se eles virar o deflash, né? Não vai ter jeito de entregá-las. Aí essa é uma dúvida, né? Até mesmo a gente está levando isso junto à população, porque muitas das vezes, é igual eu estou falando, a gente tem que ser correto com as pessoas, porque talvez essa informação aqui que eu estou pedindo ao Douglas aqui, para estar nos passando, talvez é culpa até mesmo da outra empresa, e a gente vai punir os Correios, então a gente tem que ser justo com as coisas, né? Acontece muito, por exemplo, janeiro, fevereiro e março. Nós tivemos um acompanhamento severo com as contas, já que você citou a Oi, e nós detectamos que as contas estavam sendo postadas no Rio com 3 dias antes do vencimento, 5 dias antes do vencimento. Ou seja,
com encaminhamento, impossível de chegar aqui a prazo de entrega. Nós tivemos um outro plano de saúde forte aqui na cidade, que faz as postagens em Belo Horizonte. Ao invés de postar aqui na nossa cidade, lógico, puxando a sardinha, faz a postagem em Belo Horizonte em cima da data do vencimento. Aí, como você disse, a bomba vai estourar aqui mesmo. Por quê? Faz a postagem em Belo Horizonte. Com 5 dias antes do vencimento, até o prazo de encaminhamento dessas correspondências para cá, elas já vão chegar vencidas. Então, tem os dois lados, pode ter os dois lados, repito, né? Um outro a gente não vai se pronunciar, não vai entrar muito em detalhes, até porque não podemos, mas temos também detectados várias postagens com atraso. Tipo, a Oi, já citada, cartões de crédito, acontece muito. Eu sou funcionário, as minhas correspondências, na maioria das vezes, não saem para distribuição porque eu as retiro. Eu recebo faturas que já chegam atrasadas. E o que é pior, quando eu vou reclamar, eu ouço do outro lado da linha: pois é, os Correios estão com um problema sério. Eu falo: não, eu trabalho nos Correios e a minha conta não chegou. Então, assim, dá a César o que é de César. O que está errado, temos que apurar e tentar corrigir. Agora, o que é aquilo que já chega, que a gente chama muito na empresa de carga podre, que seria a carga que já chegou atrasada, essa é um caso sério que a gente tem, porque no futuro, quem vai pagar os juros da fatura não é o Correio. Então, muitas faturas de cartões de crédito têm chegado, sim, para a gente com atraso. E a empresa, do meio da gerência de vendas regional em Belo Horizonte, já está atuando também em cima dessas outras empresas, chegando ao ponto de até várias delas não aceitar mais as postagens. É importante a gente ouvir isso, não é, vereador Fernando Bandeira? A gente fica... porque, às vezes, as pessoas em casa, o cidadão, ele não tem essa informação. A importância da audiência pública é justamente isso, que o cidadão passa a ter essa informação do trabalho dos Correios, das dificuldades, também, né, das coisas que precisam ser melhoradas do Correio, mas também tem ao outro lado, como foi bem colocado aqui pelo senhor, e a pergunta muito pertinente. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria? No mais, é só isso mesmo que eu gostaria de agradecer, Douglas, porque, igual estou falando com você, a gente tem que ser verdadeiro com as pessoas, né? A gente tem que apurar, igual você falou, se os Correios tiverem alguma falha, mas muitas das vezes eu já imaginava. Eu falei que o meu santo é forte, eu já imaginava já. Por isso que eu falei a Oi aqui, né, com todo respeito à empresa, mas o nosso questionamento é esse, porque até mesmo amanhã, vereador Gilton, um exemplo, que a pessoa pode vir a pleitear uma ação na justiça, determinado valor, né, a multa pode ser alta, e ele vai questionar os Correios. Mas os Correios já foi colocado lá, igual nós estamos citando aqui da Oi, vamos supor, com 3 dias antes do vencimento, não vai chegar nunca. Até mesmo para o próprio Correio se resguardar, né, não sei como é feito isso lá, quando vocês recebem essas demandas, para você estar se resguardando para poder, até amanhã, fazer uma defesa futura, né? Então, certo é certo e agradeço por essa informação. Passamos a palavra agora aos inscritos. Aqui tivemos 2 inscritos, quero chamar primeiro o líder comunitário, Manuel Vespúcio. O senhor, nem vou estipular tempo não, viu, o Manuel? Acho que nós estamos tão tranquilos aqui. Aquilo que o senhor entender que seja o tempo necessário para o senhor fazer o uso da palavra, né, para os Correios, o senhor fique à vontade. Rapidinho, vereador. Senhores, boa noite a todos aqui presentes. Na verdade, os senhores vereadores, a gente observa a fala das pessoas do Correio, jogar a culpa em quem? Eles trabalham de acordo com a estrutura que eles recebem. Essa aqui é a verdade. E outra coisa, a falta de lei nesse país. Como é que uma conta vence no dia 5 e ela chega no dia 5 no Correio? Como é que vai fazer? Então, na verdade, falta lei e penalizar as empresas que mandam essas contas atrasadas. Essa que é a verdade. Nós temos que sugerir lá em cima fazer lei para penalizar esse pessoal. E, senhor presidente, eu sou presidente da Associação de Moradores lá de São João. Realmente, nós recebemos várias reclamações. Eu até estive no Correio conversando com da chefia lá, a respeito daquela região do Caique, tá?
que não recebe as correspondências. E quando recebe com atraso. Mas a gente precisa analisar também o lado dos trabalhadores do Correio, né? Eles trabalham sem ruas, né? Ali com os nomes, falta de segurança, a questão dos cachorros que eles colocam aí, e a questão de condição de trabalho. Onde precisa de 40, tem 10 pessoas, como é que vai resolver, senhor presidente? Então, eu acho que nós precisamos, primeiro, cobrar lá em cima, né? Pelas informações que eles passaram aí, realmente é muito complicado, tá? Então, o que a gente sugere é que esta casa encaminhe, né, um documento ao Ministério das Comunicações, explicando a situação que nós vivemos na Lafayette, que é muito séria mesmo, a gente sabe disso. Vai lá do lado do Mato Dentro, Gagé, São Vicente, para ver como é que está a situação das entregas, para vocês verem. Por essa região nossa aí. Então, eu acho que a audiência é muito válida, né, por causa das informações, mas o que a gente precisa realmente é de estrutura dentro dos Correios. Nós pagamos, né, caro, manda um SEDEX, é caro, mas se olhar para o outro lado, como é que vai fazer? Não é verdade? Não tem trabalhador suficiente, não tem condição de trabalho, né? A questão do concurso público que ele coloca aí é muito sério. E as contratações. Eu estive lá conversando com essa pessoa lá, não me recordo o nome, e lá ele colocou que os Correios estavam empenhados em tentar admitir as pessoas que tinham feito concurso, que até naquela data não tinha sido convocado. Então isso tudo tem que ser resolvido. Agora, jogar a culpa, né? Apesar que nós não estamos aqui jogando culpa em ninguém, nem a Câmara e nem nós, cidadão. Nós estamos aqui tentando resolver uma situação que é válida. Mas, na verdade, esse país nosso precisa passar por uma reforma, precisa rever, porque o serviço público no Brasil está uma porcaria, que vocês sabem disso. Seja lá na Copasa, seja na CEMIG, seja nas prefeituras, seja nas câmaras, é tudo deficitário, por causa de estrutura, né? Então a gente está aí disposto a contribuir. Eu sou um cara crítico, vocês sabem disso, mas a gente tem que ser a realidade, o que eles passam, né? Você vê, o gerente ali não tem condição e não pode passar informação. É ditadura militar, né, seu gerente? É ditadura militar esse país. Então é uma vergonha isso. Tem que ser livre, aí. O cara trabalha e é questionado, tem que ter essas informações. Então, a princípio é isso, viu? Mas nós vamos esperar que as coisas melhorem, apesar de eu não acreditar, viu, seu gerente? Não acredito. É preciso de estrutura para que vocês trabalhem melhor. É isso aí, muito obrigado e parabéns por essa audiência, que ela é importante. E esperamos, né, que ela seja divulgada nas redes sociais, para levar informação ao povo dessa região aqui. Muito obrigado, boa noite. Agradeço ao líder comunitário Manuel Vespúcio, e a gente passa a palavra agora ao senhor Abel Ferreira Lima Filho, que se inscreveu também, tem as suas considerações. O senhor pode ficar à vontade, nós não vamos estipular horário, não. Tempo não. Geralmente a gente estipula tempo, o senhor fica à vontade daquilo que o senhor achar pertinente. Fique à vontade. Olha que a gente fica a noite toda, hein? Mas vai ser rápido. Não, mas eu estava mais preocupado com o Manuel Vespúcio. Depois do Manuel Vespúcio, eu acho que não estou brincando. Né? Pode achar que eu vou Muita ser brincadeira, fica à vontade. Eu vou ser bem sintético aqui. Cumprimento ao presidente da mesa, Gildo Dutra, em nome do qual eu cumprimento aos demais e aos presentes aqui. A minha questão em relação aos Correios é o seguinte, que é uma questão específica. Esse ano eu não recebi, mesmo tendo pago meu IPVA, não recebi o registro do veículo 2016. Aí eu me dirigi à delegacia, esperei numa fila lá por 1 hora mais ou menos, para depois chegar lá e falar assim, olha, aqui tem um registro aqui de que você recebeu, tem o protocolo. E falou assim, você deve então agora se dirigir aos Correios para verificar então essa situação. Eu me dirigi à agência central do Correio e lá a informação, olha, consta aqui que você recebeu. São 2 veículos, um utilitário e o outro para passageiros. Resultado, ela me deu um 0800, liguei, a pessoa lá do Correio me deu 0800, eu liguei, fiz a minha manifestação e a resposta que eu recebi por e-mail foi de novo a mesma.
de que eu havia recebido. E eu tornei fazer agora uma manifestação, não tenho resposta, estou com os 2 veículos sem poder rodar, porque agora já cabe apreensão do veículo e multa, né, tomando prejuízo em relação a isso. E o seguinte, a resposta foi assim: caro cliente, em atenção à sua manifestação, informamos que o objeto postal em questão já teve sua entrega realizada conforme dados do rastreamento, em 25/4/2016, sendo que nesse dia eu estava de viagem até para fora do país e não tinha ninguém na minha casa. Como está aqui, ó, dia 25/4/2016. E aí eu estou sem resposta e com os 2 veículos travados, com medo de tomar uma repreensão, uma multa, e o veículo ser apreendido. O doutor Pedro Loureiro sabe a questão que dá quando o veículo é apreendido, a burocracia que tem, a multa, o custo que tem do veículo ficar engarajado lá. E aí eu queria uma resposta, e eu não tenho essa resposta. Era só isso. Eu gostaria de esclarecimento a esse respeito ao pessoal do Correio aqui, para que eu veja que meios eu devo buscar para ter a regularização disso daí. Estou aqui, veio caminhando, vou voltar para casa caminhando. Abel, agradeço a participação do senhor, somos solidários, né, com esse sofrimento do senhor, porque realmente é o tipo da situação que não pode acontecer. Eu vou voltar a palavra, então, ao Douglas, para responder os 2 questionamentos, tanto do Manuel Vespúcio quanto do senhor Abel, né, o que o senhor poderia informar dentro dessa experiência que o senhor tem junto aos Correios. Bom, com relação ao questionamento do Manuel Vespúcio, a questão da ditadura, estou aqui para, né, pula, como diz o outro. Mas a região do Caique, por exemplo, até anotei aqui, vamos estar fazendo um acompanhamento dessas correspondências, né, para saber o que pode estar acontecendo. Com relação ao Gagé, São Vicente e Mato Dentro, não são consideradas zonas urbanas pelo setor dos Correios. Então, a distribuição lá é feita por um agente da prefeitura. Mas cabe a nós fiscalizar esse agente e essa distribuição lá também. Já está aqui na minha pauta também para verificar. Com relação ao IPVA do senhor Adelmo, por ser uma questão muito específica, queria questioná-lo se o senhor guardou o protocolo do 0800. Porque, normalmente, a resposta para esse tipo de questionamento na ouvidoria, ela já vem falando a data da entrega e quem assinou a correspondência, porque se trata de correspondência com a R. E esse tipo de correspondência, na empresa, é chamada de correspondência qualificada, porque ela necessita de assinatura para poder ter o recebimento. Então, se consta no correio que foi entregue, alguém assinou essa correspondência. Não estou afirmando aqui que foi alguém na sua residência. Pode ter tido algum erro de endereçamento por parte do DETRAN, que acontece também, como também pode ocorrer uma falha operacional. Mas aí isso não chega até a mim, pois vejam, são 2.500 objetos qualificados dia. Então, para a gente ter um caso específico, apurar especificamente, por dia, é complicado. Mas peço, ao final da sessão, que o senhor me passe o número da postagem e o protocolo para eu reaver essa situação para o senhor. Me ponho à disposição para resolver para o senhor. Não, está ok. Por isso, assim, por ser uma questão muito específica, né, do senhor, eu me proponho, no final da sessão, o senhor pode me passar o número do objeto e o protocolo que o senhor foi atendido, que eu verifico para o senhor e te dou um retorno. Eu posso, se o senhor me permite, até para fortalecer o pedido dele, e confesso que eu tenho pouco entendimento nesse assunto, mas eu acho que talvez seja um questionamento ou o mesmo problema de muita gente. Ele falou de um tempo, né? Até quanto tempo esse documento, no caso, por exemplo, né, não recebeu, ou quando ele volta para o Correio, quanto tempo que ele fica lá, né, sob a guarda dos Correios? Um documento que ou vai para a delegacia, até quanto tempo?
Olha, esse tipo de documento especificamente, ele tem 3 tentativas de entrega, e na terceira já é devolvido para a delegacia. Né? Há um tempo... Desculpe, é documento de veículo. Ele fica aguardando retirada, quando não é entregue, aguardando retirada na empresa durante 20 dias, na agência central. Mas, nesse caso, como foi teórica, né, foi entregue, nos nossos sistemas ele foi entregue, então aí seria para saber quem recebeu somente através da ouvidoria. E a ouvidoria tem um prazo de 48 horas para poder estar respondendo para ele. Tá? Mas, repito, normalmente quando a ouvidoria responde, você já recebe a resposta com o nome de quem assinou a correspondência. Por isso que eu estou surpreso. Peço, depois o senhor me passar. Agora, com relação ao SEDEX, por exemplo, o prazo de guarda são 7 dias e a carta registrada em encomenda econômica, 20 dias. Vou passar a palavra aos vereadores agora. O Luiz Siqueira, você quer ter alguma... Por enquanto, não? Perfeitamente, fique à vontade. Até pedir ao senhor, Abel, que o senhor puder aguardar o final da audiência, tem uma conversa direta, né, com o nosso convidado, o Douglas, até mesmo para ver se resolve esse problema. Né? O senhor não pode ficar nesse sofrimento e o Correio não pode ficar nessa dúvida. E nós também gostaríamos muito que isso fosse resolvido. Fique à vontade, José Sérgio. Abel, normalmente, quem faz a reclamação da entrega, para saber quem recebeu, é o remetente. O remetente, nesse caso, é o DETRAN. Pode ser que, quando você fez a reclamação, você só recebe essa informação, o objeto foi entregue. Tá? Mas, a gente está aqui para resolver a situação sua. Tá? Então, depois dessa audiência, você pode procurar a gente, que a gente vai resolver a situação até amanhã, a gente te dá essa informação. Você pode procurar o Correios amanhã, que a gente vai ver quem recebeu. E muitas vezes também esse código que você recebe pode ter falha também do DETRAN, que você fala que estava em casa, né? Você alega que estava em casa e não recebeu. Aliás, você alega que não estava em casa, né? E que recebeu. E são tantos documentos que eles expedem que às vezes esse código está errado, que já acontece muito. A DETRAN te passou um número que não era seu documento, é de outro destinatário. Tá? E a gente, sim, nós estamos disponíveis, braços abertos, para receber o senhor amanhã para a gente resolver a situação. Ok? Corre até o risco, às vezes, de alguém ter recebido e estar achando que está com o documento do carro dele e está com o documento do senhor. Pode, isso ainda tem essa hipótese ainda. Mas nós estamos aqui com o representante do Correio, com o delegado do nosso lado. Nós vamos resolver isso, né? Vou passar a palavra ao doutor Pedro Loureiro para... É um caso interessante, assim, que a gente observa, né? Eu fiquei atento ali quando você falou que houve, talvez, um endereçamento. O endereçamento eu acho que é difícil, porque puxa o banco de dados daquele carro com o proprietário, então o endereço realmente deve estar certo, entendeu? Agora, aí o colega corrigiu aqui do Correio, falando que pode ser, talvez, a codificação do documento. E eu observei que, infelizmente, a fila da delegacia, devido à falta de funcionários hoje existente na Polícia Civil, está muito grande ali à tarde. Quer dizer, se um órgão ali, o Correio, não faz as suas tentativas e não consegue, acaba sobrecarregando a delegacia, a Polícia Civil. E só para de coisa aqui, a rua, por exemplo, Melvin Jones, salvo engano, aqui em Conselheiro Lafayette, tem uma numeração terrível. Eu concordo com o Correio, porque você começa um número, depois ela para, depois continua outro número do outro lado ali. E agora também, vou penalizar aqui o Correio, porque a rua Nossa Senhora da Conceição, está aí o Galdino, que representa o Morro da Mina ali, tem o mesmo número da minha casa, na rua Duque de Caxias. E, às vezes, as minhas correspondências vão para a rua Nossa Senhora da Conceição, no mesmo número, e vice-versa.
Eu vou pedir só um minutinho, embora o senhor não tenha escrito, mas eu vou abrir aqui a sessão para o senhor. Pedir para levar um microfone lá, por favor. Não, é porque tem que gravar a fala do senhor. Como é que é o nome do senhor? O senhor poderia se apresentar, por favor? Galdino, Gilduto. Meu nome é Galdino, morador do bairro Morro da Mina. Para ir para minha casa, eu passo na rua Mauro Nogueira, que também tem o número 50. E a que eu moro, a José Granha, também é 50. As minhas cartas ficam na 50 da Mauro Nogueira e a da sogra do Nilton, na minha casa. Fica nós dois trocando cebola. Entendeu? A respeito das entregas, o Douglas, eu tenho usado muito o canal dos Correios, a ouvidoria e reclamação também. Eu estou nos dois canais com o mesmo e-mail que eu estou fazendo. Entendeu? Há 3 meses, sempre foi bom lá no Morro da Mina, mas caiu. Entendeu? Eu estou desde abril, maio, junho, ligando 0800 e todo mês a ouvidoria. Se quiser, eu te dou até minhas cópias do e-mail, está tudo arquivado. Entendeu? E é constante, mas quem tem internet, igual o Pedro falou, mas nem todos têm. Nós vamos ter 2 serviços, procurar uma lan house, tirar, imprimir, pagar. Já pagamos pelo serviço, entendeu? E sempre foi bem lá no Morro da Mina. É um bairro pequeno e todos do bairro me procuram para fazer reclamação na casa aqui. Tá bom? E quando nós vamos lá buscar pessoalmente, a fila lá suas é grande, uma pessoa atendendo de 14 a 16, se não me engano, o espaço curto, que não atende a todos. Obrigado. Agradeço ao senhor Galdino, que levantou outros questionamentos importantes. Mas antes do senhor respondê-lo, eu vou passar a palavra ao nobre vereador, pastor Boaventura, que aí o senhor faz depois a resposta aos demais questionamentos. Primeiro, pastor, agradecer a presença do senhor aqui na nossa audiência pública e cumprimentá-lo, porque o senhor, eu disse isso aqui desde o princípio, que o senhor é o grande defensor, né, do CEP por rua. Posteriormente, nós começamos a entrar também nessa demanda e depois os demais vereadores, mas o senhor é o grande defensor, eu tenho o senhor nessa casa como grande defensor do CEP por rua dentro dessa Casa Legislativa e a presença do senhor aqui muito engrandece a nossa audiência pública. Boa noite para o senhor. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas é o conjunto, a harmonia que há entre nós para tentarmos resolver situações difíceis como esta. E eu creio que isto, essa casa aliançada, então, faz com que haja resultados positivos. Quero saudar a mesa, e muito especialmente os proponentes desta audiência. Realmente, ela veio superar as minhas expectativas. Saudar também o senhor Douglas e o Sérgio, dos Correios, o Luiz Cerqueira, atleticano, na qual nós acreditamos, e o público também presente. Olha, senhoras e senhores, na verdade, há 4, 5 anos atrás, eu agradeço ao gerente daquela época, que abriu o porquê das dificuldades de nós termos aqui o número que necessita o município para que possa fluir melhor essa questão do correio. Trabalhamos, ou se trabalha, com um acanhado número de funcionários do correio, que até porque eu fico, às vezes, olhando o trabalho deles, lá no bairro Carijós, que eu moro lá, e vejo assim, é muito sacrifício. Eles andam correndo para entregar essas correspondências. Mas um dia eu descobri um passarinho, 4, 5 anos atrás, já na candidatura, e ele era candidato a vereador, e ele me confessou que, olha, eu tenho um projeto que realmente vai ser de grande valia para a Conselheira Lafayette. E me contou dessa situação do CEPS. Então, eu procurei o gerente do Correio naquela época, agradeço aquele, não esqueci o nome dele, daquela época,
também como essa abertura, né, que nós temos tido de relacionamento para resolver esse problema. E, a partir daí, então, eu fiz um requerimento à casa, no sentido de que colocasse funcionários para cuidar dessa área, né? Porque ele mais ou menos me passou o que teria que ser feito, eu trouxe a direção dessa casa para que pudesse disponibilizar alguém para estar trabalhando. E, veja bem, eu tenho acompanhado, não tem sido fácil, apenas um funcionário que foi designado para fazer esse trabalho, já agora praticamente chegando ao final, como disseram, né, que eles mandaram também, né, o projeto para ajudar. Só que uma coisa que parece pequena, e para vocês, mas para nós não é. A gente agradece muito a colaboração, mas tem ruas que a gente poderia, ela está lá na divisa, mas ela tem 2 nomes, uma metade é Rua Fulano de Tal, é outra metade. Isso tem que ser resolvido. E é aí que o diretor da Câmara, que está na parte final, ele está encontrando dificuldade, porque não pode ter meio termo. Na hora da aprovação aqui em plenário, não passa. Então, ele me explicou que está lutando para poder resolver isso aí. E é por isso que estamos planejando mês de outubro. Mas, graças a Deus, a gente tem tido, né, de 4, 5 anos para cá, essa regalia, né, de estarmos indo conforme eu fui lá no Correio, e vocês também vindo aqui como os outros vieram, né? Mas a adesão da Câmara hoje, creio que as outras legislaturas, senhor presidente, não houve, quem sabe, a visão, né, do que fazer, como fazer e de quem que poderia nos ajudar. Mas hoje, com essa força de vontade, com a visão que Vossa Senhoria, né, tem, mais o Fernando Bandeira, nós estamos tendo um avanço. E agora, o que acontece? Já estamos mobilizando os deputados federais para que nos ajude, no sentido de trazer e resolver e trazer a condição de aumentarmos aqui os funcionários do Correio. Bela Vista, por exemplo, naquela época estávamos sendo muito questionados e até por dizer ameaçados no bom sentido, né? Não, se não resolver, nem de lá mais, não vai pedir voto. E eu sei que o gerente, então ele, não sei como que ele arrumou lá, que houve uma contratação e sanou, né? Sanou essa situação no bairro Bela Vista. De tal forma que um dia, chegando na Caixa Econômica, aí me agradeceram, obrigado, porque agora o Correio já está chegando lá. Então, são avanços, né, que a gente agradece por trabalharmos juntos. Eu acho que precisa trabalhar junto, o Executivo, o Legislativo, né, e para poder atender a nossa população. Então, senhor presidente, mais uma vez eu quero agradecer, né, eu estou aqui 16 anos, e não tínhamos antes essa abertura, esse diálogo. A gente poderia dizer, a casa deveria estar cheia. Verdade. Mas os poucos que aqui se encontram, eu sei que farão a diferença, né? Permita, eu quero colocar à disposição, né? Quero que essa casa seja colocada à disposição, assim como vocês puderam atender nosso pedido de vir aqui, mas nos momentos difíceis, se for preciso também, nós seremos lá, né, senhor presidente? Com certeza. Então, fica aqui meu agradecimento, e eu tenho certeza que com o
com o Legislativo e Executivo, e também com os senhores gerentes do Correio, o ano que vem, por certo, estar sanado e resolvido o problema. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pelas palavras e parabenizo pelo esforço ao longo desse tempo. Dizem que nós temos o tempo do homem e tempo de Deus, né, pastor? E a gente tem que saber entender que nem tudo, às vezes, acontece no tempo do homem. E a gente sabe as dificuldades, tanto do município quanto dos Correios, e as dificuldades também da Câmara Municipal, ao analisar um projeto de tamanha responsabilidade. Então, eu quero cumprimentar aqui o presidente da casa e ao diretor da casa, né, o doutor Anderson, que a gente sabe que é uma pessoa absolutamente séria, responsável, que tem uma equipe responsável, e que, se não fez no tempo que todos nós gostaríamos, e nós somos surpreendidos aqui, porque nós não sabíamos que o Correio tinha enviado também o projeto para cá, se não o fez, é porque realmente ele encontrou alguma dificuldade, né, onde precisaria um tempo maior para se resolver o problema. É bom que se diga isso aqui, né, mesmo porque todos nós queremos o resultado positivo lá na frente. Passo a palavra ao senhor novamente, o senhor pode fazer não só, e pediria não só a resposta, consulto o meu colega Fernando Bandeira, se tem mais algum questionamento. Acho que nós estamos fazendo a audiência pública mais objetiva dessa casa, mais objetiva dessa casa. Se Vossa Excelência tem algum questionamento, alguma consideração, né, na pergunta, porque depois eu passo também para as considerações finais. Não? Tranquilo? Então, eu passo ao senhor para as respostas que o senhor achar pertinente e também, né, as considerações do senhor. Tá, ok. Quando eu mencionei detalhes pequenos, né, quero deixar bem claro, porque às vezes o que, para mim, para outros Correios, possa ser uma coisa de um determinado tamanho, para a dificuldade dos senhores, eu não quero aqui mencionar o trabalho, até porque não tenho condições para tal, né? Então, não quero aqui falar, o teu ficou mais fácil, não é isso, a questão é caminharmos juntos, conforme o senhor mesmo disse, né? Esse seria o ideal. Agradeço o espaço que o senhor está dando para a gente, falando que a gente pode estar, em momentos de dificuldades, recorrer a vocês também, isso é muito bom. A gente se sente até fortalecido, né, tendo o apoio da casa. Agora eu vou voltar às questões anteriores do senhor ali do Rui José Granha com Duque de Caxias. Mauro Nogueira. São questões, às vezes, de erro operacional. Entrega casa tal, mesmo número, na rua tal. São erros operacionais. Não vou falar aqui para o senhor que não vão acontecer mais, porque somos humanos, graças a Deus, e temos essa possibilidade do erro. Mas podemos estar tentando minimizar o erro, né? Ou tentar efetivar o erro. O erro zero é quase impossível, mas tentar corrigir esse erro do senhor, tanto duas pessoas nobres, né? Um presidente comunitário e um diretor da Câmara, está confundindo ruas, fica meio ruim para a gente também. Mas, enfim, vamos tentar verificar essa questão de possíveis erros operacionais, mas, assim, são questões que ainda podem acontecer por uma falha ou outra, ou pela demanda do serviço também, às vezes leva a pessoa ao erro. Então, tentar corrigir. Sei que não vou ter só essa falha no Duque de Caxias, com Mauro Nogueira, com Nossa Senhora da Conceição, vai ter outros pontos na cidade que teremos essas falhas, mas, na medida do possível, a gente vamos tentar corrigi-las. Tá ok? Agora, com relação ao que o senhor disse do atendimento interno, a gente estava realmente em janeiro e fevereiro com uma pessoa somente no atendimento. Hoje, o nosso atendimento mudou de 13 às 16, onde foi prontamente avisado, com 1 mês e meio quase de atendimento, de antecedência, e nós temos 3 pessoas atendendo até às 15, e de 15 às 16, 4 pessoas. Então, ou seja, sei que talvez não é o suficiente para a demanda, mas, no momento, é o que a gente tem para oferecer de atendimento interno.
Agora já estamos atendendo de 13 às 16 e em determinado período com até 4 pessoas no atendimento. E não quero só fazer um registro aqui, peço Perfeitamente, licença. por favor. Queria agradecer a presença de 3 empregados nossos aqui. Então, os 3 estão ali sentados, prestigiando. Pode falar o nome deles. Obrigado. Richard, Regiane e Luizinho. Sejam Obrigado pela presença. bem-vindos. A gente fica honrado com a presença de vocês aqui. Antes de encerrar a fala do senhor, eu vou perguntar ao Luiz Siqueira se ele tem algum questionamento aos Correios ou se o senhor... Não, questionamento propriamente não, né? A gente, da mesma forma como a gente ouviu todas essas reclamações, tem chegado até nós, né, o mesmo tipo de reclamação. E eu mesmo fui a um dos bairros aí, coisa de 6 meses, 8 meses atrás, e também não vi justificativo para que a correspondência não estivesse chegando à residência, né, em um bairro assim, bairro novo, mas a gente vê que teria condição de ser atendido, né? Então, da mesma forma, eu acho que o que vai resolver mesmo é o cepeamento do município, né? E nós, então, também estamos lá completamente disponíveis no que a gente puder auxiliar nisso aí, conjuntamente, né, legislativo, executivo e junto aos Correios, estamos totalmente disponíveis para contribuir nesse sentido. Agradeço a presença do senhor aqui também na nossa audiência pública. Passo a palavra ao senhor Sérgio. Também gostaria de agradecer, tá, esse convite, essa audiência, ela foi muito produtiva, tá, e estamos aí para que, de braços abertos, para receber a população, né, tentar sanar essas falhas operacionais, como o senhor Douro disse, somos seres humanos, trabalhamos com pessoas, né, e é previsto ter esse erro. Para isso, nós temos os gestores para que, mediante essas reclamações, a gente tentar orientar os funcionários, né, que está tendo alguma certa irregularidade naqueles endereços, tá? Falo para os senhores que eles não fazem por propósito, é o sol na cabeça, né, Luizinho? Todo dia. Às vezes confunde, tá? Mas muito obrigado por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos a presença dos senhores. Vou passar agora a palavra ao Fernando Bandeira, a gente vai encaminhar. O vereador Pedro Américo gostaria de fazer uso da palavra. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela presença, vereador Tassiano Franco, vereador Pastor Boaventura, vereador presidente Dr. Pedro Loureiro. Alguns dos vereadores, por causa de compromissos, tiveram que ausentar aqui da nossa audiência. Eu passo a palavra, então, para as considerações finais aí de um dos proponentes, que é o nosso Fernando Bandeira, que também tem essa grande preocupação, e agradeço pela confiança de assinar conosco esse pedido de audiência pública. Graças a Deus, eu tenho certeza que trouxe, né, um esclarecimento muito, muito positivo para nós aqui, para a população de Conselheiro Lafaiete. Por favor. Primeiramente, agradecer a presença do nosso secretário, Luiz Cerqueira, muito obrigado pela presença, ao senhor Sérgio, ao Douglas. Igual a Vossa Excelência falou, a nossa audiência foi muito produtiva, até mesmo para que nós possamos ter alguns conhecimentos que nós não tínhamos e passamos a ter nesse exato momento, pelas informações, tanto faz do Douglas, mas como também do Sérgio. E, igual o pastor tinha acabado de falar, que pena que a casa, mais uma vez, não está, né, com o número de pessoas, mas agora ele falou, as pessoas que estão aqui são pessoas de qualidade, são pessoas que vão estar levando informações a outras pessoas, né? O que me deixa triste, mais uma vez, vereador Gildo, nós somos muito cobrados nas ruas, né? Eu falo que o vereador é o para-choque junto à população. Então, muitas das vezes nós somos questionados na rua, por que acontece isso, por que acontece isso? Lógico, é nosso dever, é nossa obrigação de representar o povo,
com certeza estamos aqui representando, graças a Deus, com dignidade e respeito a cada cidadão. Só que falta um pouco também da participação popular. Tem que ter a participação do povo. Né? Na Constituição fala, o poder emana do povo. Quem dá o poder é o povo, quem tira o poder também é o povo. Se nós estamos aqui hoje, sentados nessa cadeira, foi o povo que nos concedeu a confiança do voto para nos colocar aqui. Então eu peço também a todos de casa que possam vir junto com essa Câmara, participar junto conosco, vereador Gildo, que possam trazer informações, questionamentos, reclamações, que nós possamos dar as mãos e andar juntos com a população para poder servir melhor. Eu falo muito, eu estava ali dentro conversando com o Douglas, mas com o Sérgio, e lembrei de uma reunião que eu estive na associação lá do bairro Morro da Mina, junto com o senhor Galdino, que esteve participando de um tenente, o senhor está lembrado, senhor Galdino? E que teve um assalto naquela semana lá no bairro e a própria vítima não fez a reclamação. E o tenente mesmo falou, nós não temos reclamações lá do bairro do Morro da Mina. É uma maravilha. Justamente. Então, eu falo assim, até mesmo, como quando nós somos reclamados, igual o próprio Douglas acabou de falar, que lá no bairro São João os Correios não vão lá, mas tem que saber a rua correta, levar a informação correta, até mesmo para poder estar levando questionamento junto aos Correios, estar levando o reclamamento junto a esta Câmara. Então, a gente tem que levar a informação também correta, né? Antes de nós criticarmos, nós temos mania de criticar, foi o que eu acabei de falar, que agora não estou defendendo o Correio, eu sei que hoje, igual o líder comunitário do bairro São João, Manuel Vespúcio, citou, que todos hoje os órgãos têm falhas, e tem, isso é normal mesmo de ter falhas, mas o nosso papel é de procurar cada dia melhorar. Tem aquele ditado, errar é humano, permanecer no erro é burrice, e nós não vamos fazer isso, cada um de nós vai plantar a sua sementinha, nós vamos estar levando informação, vamos estar colocando à disposição, tanto faz, igual o nosso secretário Luiz Cerqueira falou, à disposição a esta casa, eu sei que o Executivo também coloca à disposição, eu sei que vocês também do Correios colocam à disposição. Fica aqui meu agradecimento em público a cada carteiro que faz o seu trabalho dignamente, né? Debaixo de sol, de chuva, né? Então fica aqui o meu apreço, o meu respeito a cada um desses funcionários, que eu sei que eles fazem o que pode. Eu não estou aqui hora alguma questionando o serviço deles, se está sendo mal prestado, muito pelo contrário, está sendo bem prestado, pelo menos para mim, né? Está chegando essa correspondência, igual eu citei, o caso da Oi, e você acabou me dando a informação que eles estão colocando junto, o coitado do carteiro não vai fazer milagre, né? Ele vai estar desempenhando o papel dele de conformidade às condições que eles têm. Então, eu agradeço desde já, agradeço também pela confiança, né, vereador, ter aceito esse vereador para estar solicitando essa audiência pública juntamente com Vossa Excelência, e, igual Vossa Excelência falou, foi uma audiência produtiva, né, que vamos colher frutos bons, né, para frente, com certeza. Se Deus quiser, o CPAmento está para vir, né, Luizinho? Com certeza o Executivo, como esta casa também, vai dar a maior atenção para que possa, tanto faz, melhorar para os Correios, né, os funcionários, melhorar para o cidadão, né, que preza por um serviço bem prestado, né, cada dia melhor, e isso vai acontecer, dias melhores virão, e nós temos que acreditar e fazer o nosso papel com dignidade. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Fernando Bandeira. Quero fazer um agradecimento à imprensa, à Rádio Carijós, ao jornal Fato Real, ao Correio de Minas, ao Correio da Cidade, à imprensa que não só fez o convite para que a população pudesse vir, mas também dá cobertura a esse evento. Agradecer ao doutor Anderson, que se faz presente aqui, preparando ali a nossa ata. Até vou pedir aos senhores que aguardem um pouquinho para que a gente possa assinar a ata. Agradecer aos vereadores presentes, os assessores, o público presente, mais uma vez ao companheiro Fernando Bandeira, vereador Fernando Bandeira, por essa preocupação que nós tivemos. Ao Luizinho, me permite essa liberdade pela amizade, acho que o único defeito é ser atleticano, mas eu acho que o senhor ainda vai. Todos ali na mesa, todos na mesa, olha, lá na assessoria também, meu Deus do céu. Tem um cruzeirense aí não para me ajudar? Nenhum cruzeirense aqui, gente? Nossa, tem atleticano, estou brincando, gente. Agradecer aos Correios e dizer que a partir desse momento, tanto eu quanto o Fernando Bandeira, nós vamos acompanhar de perto. E aí eu chamo
né, ao Douglas, se for possível, ao Luizinho, né, para que a gente possa estarmos mais próximos, até mesmo para intervir junto ao governo federal, ou até mesmo junto aos Correios, né, que tem, né, a coordenação, né, superior dos Correios aqui, para que a gente possa agilizar isso, fazer as coisas acontecerem. O presidente da casa disse aqui que o prazo em outubro, por questões da Câmara, nós vamos ver se a gente pode agilizar isso, para isso vir para o mais próximo, se não, nós podermos ter tudo isso pronto já para outubro, para vir para essa casa, para nós aprovarmos e fazer com que as coisas aconteçam para o benefício do cidadão lá. Entendemos aqui hoje, para que você que está em casa possa entender, nós precisamos do CEP por rua, né? Esse CEPamento é por rua. Se não for assim, nós ouvimos aqui o gerente dos Correios dizendo das dificuldades que nós estamos tendo. Agora, isso não justifica, e aí o senhor me perdoa, gerente, que a gente, até que isso aconteça, não tenhamos um serviço à altura. Não pode também ser uma justificativa, com todo respeito, né, do CEPamento, do não atendimento com eficiência como a população deva ter. É obrigação nossa como fiscalizador de falar isso aqui na audiência pública, porque esse é o lugar de falar, que estamos a esperar sim o CEPamento, mas isso não significa que os Correios, né, estejam com a eficiência que nós gostaríamos que realmente, né, acontecesse para o cidadão lá. Acho que a gente pode melhorar, e é o que a gente gostaria. E dependendo dessa casa, não tenha dúvida que todos nós queremos que isso aconteça, a Prefeitura também e a sociedade também. Agradeço aos senhores e agradeço a você de casa, pedindo aí desculpas se porventura, né, exageramos em alguma coisa aqui na condução desses trabalhos, e desejamos a todos, né, uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos o que a população mais precisa, né? O atendimento, seja por nós, seja por municípios, seja pelos Correios, dentro da eficiência como precisa ser. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.